Amados irmãos, queridas irmãs, amados e amadas também que nos acompanham neste instante de suas casas pelas redes sociais. Vários jubileus dentro de um jubileu da nossa padroeira desta paróquia, Santa Rita de Cássia. E hoje é um jubileu muito especial. Todos nós temos muita facilidade para participar deste jubileu. Lembre-se nesse momento de alguém doente. Seja da sua família, seja do seu ciclo de amizade, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Quem de nós, que não tem até mesmo dentro da família, alguém que hoje não esteja sendo contemplado por este jubileu da saúde? Muitos nós os fazemos neste momento unidos a nós, porque não podem estar aqui exatamente por causa dos seus limites, ou porque estão em casa sob o cuidado de alguém, ou porque estão em alguma casa de recuperação, seja hospital, seja qualquer outro ambiente de restabelecimento da nossa saúde. Incluamos estes nossos irmãos e irmãs neste nosso jubileu, no jubileu desta noite, em que nós queremos rezar, pedindo o dom e a graça da saúde. E não pensemos apenas na saúde física, não pensemos nesta noite apenas em doentes de doenças físicas, mas às vezes nós precisamos de pensar e rezar também pela saúde das nossas amizades, pela saúde dos nossos grupos de trabalhos, pela saúde dos nossos grupos de convivência, pela saúde espiritual de cada um de nós. Hoje, irmãos e irmãs, é por isso que digo, é uma noite de fato muito especial, na qual nós incluímos tantas pessoas por ocasião deste jubileu de Santa Rita que nós estamos celebrando. Diante das nossas doenças e das nossas limitações, nós escutamos este Evangelho que apresenta para nós um projeto. Jesus dizendo àqueles homens tristes, porque recebiam a notícia da sua despedida, separação: vocês agora estão tristes, mas vocês haverão de se alegrar depois. Quantas vezes as nossas doenças podem trazer para nós oportunidades
de crescimento, de amadurecimento, de espírito de gratidão a Deus, de aprendizado. Isso nada mais é do que uma alegria de uma maneira diferente. Às vezes nós encaramos os sofrimentos de forma revoltosa, questionadora, cheios de rebeldia. E ao escutar este evangelho, dependendo da maneira como nós nos colocamos diante destas situações possíveis na vida de todos nós, elas podem trazer um grande crescimento para nós. Quantos de nós aprendemos tantas coisas passando por momentos e situações difíceis? As dificuldades, os desafios, às vezes são aulas mais frutuosas do que os momentos fáceis e de alegria que nós temos pela nossa vida afora. Sabendo encarar essas situações, nós podemos estar, portanto, garantindo para nós as alegrias de amanhã. Hoje vocês estão tristes, diz Jesus, mas a alegria voltará a tomar conta dos seus corações. Amados irmãos e irmãs, aqui estamos nestes dias, rezando este 6º jubileu de Santa Rita de Cássia, com esta temática da vocação. A Igreja lançou esta proposta para que 2022, 2023 fosse a ocasião para a gente pensar a vocação. E cada comunidade, a maioria das paróquias ou mesmo comunidades, tem aproveitado os seus momentos fortes como a festa dos seus padroeiros ou padroeiras, exatamente para serem ajudados a rezar e a refletir o tema da vocação. Para refletir este tema, logo no início, nós retomamos um pouco a origem desta palavra. E para chegar à origem desta palavra, nós fazemos alusões a alguns termos latinos para nos dar a ideia de voz, para nos dar a ideia de chamado, para nos fazer pensar que Deus, ao criar o ser humano, preparou para ele e o chamou a um estado de vida em que ele pudesse ali, naquele estado, desempenhar ações de serviços em favor das pessoas, em favor da igreja, em favor da sociedade. O chamado que Deus nos faz não é um chamado estático, como alguém que chamasse apenas uma vez e quando ouvisse a primeira resposta, logo já nos enviasse e pronto.
mas não é bem assim, graças a Deus. E se nós não escutássemos o chamado deste Deus? E se nós não discerníssemos a sua vocação? E se nós não entendêssemos a razão pela qual Ele nos chamou? Complicado. Se isso acontecesse, possivelmente nossa resposta seria uma resposta inadequada. Logo, logo, talvez, nós desejássemos até a refazer a nossa resposta, a repensar a nossa resposta. E não teríamos a chance de fazer isso? Que Deus é este que não nos daria uma nova chance? Que bom que não é assim. Nós podemos pensar diferente. Este Deus que nos chamou, continua chamando todos os dias, estabelecendo através deste chamado uma relação conosco e aceitando que nós também nos aproximemos e teçamos uma relação com Ele, o nosso Deus. Assim, este seu chamado não se impõe a nós, não é algo que requer uma resposta de imediato, mas este chamado que Deus nos faz, a resposta se dá pouco a pouco, através de um processo. E é à medida que nós vamos entrando e fazendo este processo de discernimento vocacional, é que nós vamos descobrindo cada vez mais o sentido para a nossa vida. Desta forma, este Deus que nos chamou e que continua a nos chamar, torna-se um Deus próximo de nós. Torna-se um Deus que caminha lado a lado conosco. Torna-se um Deus que acolhe os nossos anseios, que acolhe os nossos medos, que acolhe as nossas dúvidas, que compreende as nossas inseguranças. Este Deus que nos chamou e continua chamando, torna-se tão próximo de nós, para continuar dizendo a nós aquilo que Ele precisa dizer, e cada vez mais disposto a escutar de nós o que também queremos dizer a Ele. É neste diálogo que se dá um processo de desenvolvimento vocacional. Assim, irmãos e irmãs, o processo vocacional não é só decidir se vai ficar solteiro ou se vai casar. O processo vocacional não se reduz apenas a assumir uma vida religiosa através do ministério ordenado, ou permanecer fiel à vocação laical, recebida na graça do batismo. O discernimento e o processo vocacional se dá verdadeiramente antes
durante e depois das nossas escolhas. Antes, durante e depois das nossas decisões. Este processo é permanente na nossa vida. Assim como Deus que chamou continua nos chamando, nós também podemos renovar a cada dia esta resposta que devemos dar a Ele. Vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. Tema e lema deste terceiro ano vocacional no Brasil. Inspirado no Evangelho de São Lucas, naquela passagem em que os discípulos de Emaús reconhecem a presença de Jesus ressuscitado no meio deles. Irmãos e irmãs, é preciso pensar que antes dos nossos corações se tornarem ardentes em escutar o chamado de Deus, antes da nossa missão, nos colocar os nossos pés em caminho, nós acompanhamos aqueles discípulos de Emaús, fazendo uma parada numa casa, fazendo uma refeição, vivendo a partilha e a comunhão. E exatamente neste momento é que os olhos daqueles homens se abriram para reconhecer a Jesus. Cada um de nós deve fazer também o nosso caminho de Emaús, para podermos reconhecer na nossa comunidade de fé, através do testemunho e da vivência dos sacramentos, por meio de um espírito aguçado de oração, é preciso que nós abramos os nossos olhos para reconhecer verdadeiramente a Jesus, que nos chama e que nos propõe um caminho a seguir. É assim que a nossa vocação vai acontecendo cada dia e vai fazendo-nos cada vez mais abrir os nossos corações, ardentes por amor a Ele, estender as nossas mãos, atentos para as necessidades dos outros, e colocar os nossos pés a caminho para realizar a missão que Deus nos confiou por meio da nossa vocação e no lugar onde Ele nos colocou. Neste jubileu de Santa Rita, continuemos a rezar, que através dela Deus nos ajude a fazer escolhas acertadas na nossa vida. Deus nos ajude a fazer escolhas que venham dar sentido para nós. E qualquer escolha que possa de fato dar sentido para nós, é aquela que nós fazemos não através da nossa inteligência, não através das nossas habilidades,
não através das nossas capacidades, mas a verdadeira escolha que dá sentido à nossa vida é aquela que nós fazemos a partir do momento em que os nossos olhos se abrem e nós reconhecemos este nosso encontro diante de Jesus. É no encontro com Ele que eu, você, pode continuar acertando nas nossas escolhas e acertando a nossa vocação. Amém.